Olá, meus queridos amigos e amigas. Estamos aqui reunidos para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje falaremos sobre a lição 144, que traz uma pergunta no título: que temos com Cristo? Antes, te convido a se inscrever aqui no canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Você que já acompanha as nossas lições aqui, se ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe esse e outros vídeos do canal com alguém especial, com alguém que esteja precisando de um carinho, escutar uma boa reflexão a partir dos ensinamentos de Jesus. Juntos cresceremos e vamos espalhar a semente de Jesus nos nossos corações e das pessoas que estão ao nosso lado. Esse é o nosso grande objetivo: espalhar amor, cura e cuidado. Mas antes de se aprofundar na lição, vamos fazer uma prece. Convido você a fechar os olhos, onde quer que você esteja, em casa, no transporte público, esteja em sintonia com os bons amigos espirituais. Presta atenção na sua respiração, no ar que entra, percorre todo o seu corpo e sai. Ar é vida. Então, se alguma parte do seu corpo estiver doente, mande vida para esse local. Imagina o ar entrando e chegando nessa parte do seu corpo. É nesse movimento da vida que agradecemos por estarmos aqui reunidos com o objetivo de nos melhorarmos, de olhar para as nossas aflições, para os nossos erros e defeitos com mais carinho, com mais amor, para que sejamos pessoas melhores a cada momento da vida. Muito obrigado. No nosso estudo de hoje, eu vou ler as frases aqui escritas por Emmanuel e vou trazer algumas reflexões, novas perguntas. Eu desejo que isso faça sentido para a sua vida, assim como fez para a minha. O título é Que temos com Cristo? E Emmanuel traz uma passagem de Marcos, que fala assim: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos nos traz essa pergunta que Emmanuel começa dizendo assim, a partir dela: grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. A morte não existe, como muitas pessoas imaginam e que muitos espíritas ainda duvidam. Acham que a morte do corpo significa fim de tudo. Não! O Divino Mestre não acabou a sua obra ali no momento da crucificação. Não! Esse foi só um início da grande obra dele. Porque ainda falamos de Jesus depois de tantos anos. E que bom, né? Porque a obra dele é muito maior do que o tempo em que ele esteve encarnado. Foi pouco tempo, 3 anos, pouco, né? De vida pública, como Jesus fez, né? Então ele falou diante dos discípulos, fez tudo o que fez num curto tempo. Mas esse tempo cronológico aí do relógio não vale. É muito maior a obra de Jesus. Na nossa vida isso também acontece, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Às vezes uma frase que uma pessoa disse em 1 minuto que nos magoou fica magoando anos e anos. A gente não esquece o que a pessoa disse, o que a pessoa fez. Isso fica remoendo. Quer dizer que
aquilo que a pessoa fez, o que a pessoa falou, não termina. Continua no nosso coração. A pessoa pode fazer e falar outras coisas lindas, maravilhosas, mas que a gente esquece. Mas a coisa ruim fica guardada no coração. Então, precisamos mudar isso. Perceber que tem coisas que merecem ficar ali. Falou, esqueceu, me magoou naquele momento, mas... E outras coisas precisam continuar, assim como Jesus continuou. É um grande erro supor que o serviço tenha terminado. Jamais. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Isso é muito bonito, né? No terreno, parece que são as profundezas. Vai crescendo. Muita gente acha que é só na superfície que o amor acontece. Ou seja, só se eu ficar aqui de mãozinha, olhando para a imagem de Jesus, ou com uma correntinha, ou aqui lendo um livro, recebendo um passe, fica só na superfície. Não! Jesus vai chegando nos corações palmo a palmo. Isso faz parte de uma lei. A ideia de uma lei, de uma criação, de um amor sublime, existe no coração, no ânimo muito profundo de todas as pessoas. Mesmo aquela que você acha que faz uma grande maldade, o amor está no coração dela. E, né, o Jesus continua caminhando, vai chegar no coração de todo mundo. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Nem todos os espíritos acreditam nesse amor de Jesus. Muitos ainda são rebeldes, não confiam. E aí tenta afastar esse trabalho. Isso é muito difícil. Em todos nós, em todos os âmbitos da vida. Quando a gente tenta modificar, vem alguém para cutucar. Quando a gente tenta, vem um problema maior. Quando a gente... Por quê? Porque os espíritos maléficos desejam que a gente não continue. Mas isso não é culpa deles, é culpa nossa. Que não estamos vigilantes o bastante e disciplinados o bastante para seguir. Então a gente cai nas armadilhas do dia a dia. Se irrita com pouca coisa, fala o que não devia, faz escolhas erradas. A gente sabe, poxa, se eu for naquele lugar, se eu ver tal pessoa, eu vou me irritar, eu vou fazer algo que eu não gosto, que depois eu vou ficar mal. A gente cai nessas armadilhas, tá? Mas tem esse trabalho dos espíritos maléficos também desejando que a gente faça isso, né? Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Que são as obsessões? As obsessões não são só individuais, elas podem ser coletivas. Então, um grande grupo de pessoas podem estar nesse processo aqui que ele fala, né, de processos de dominação. Então, um país, um grupo, óbvio, vou deixar aqui bem claro, não é todo mundo, mesmo que eu esteja nesse grupo, né, uma vez eu ouvi uma frase, eu posso estar no inferno e não participar dele, não compactuar, e foi de uma médica que trabalhava num hospital público, que assim, era um grande inferno, todo mundo muito estressado, não tinha equipamento, não tinha médico, mas ela falou, eu não vou participar disso. Mesmo estando no inferno, eu vou olhar com compaixão para os meus pacientes, eu vou fazer o possível para acolher a dor, tá? Então mesmo que esses grupos estejam obsediando um grande grupo, você pode resistir a isso. E a lição é pra gente pensar sobre isso, assim, como que eu resisto a essa tentação, tá? Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina,
surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. É interessante porque aqui Emmanuel coloca vários grupos. No grupo da política, do comércio, da religião, que são instituições que fazem parte do progresso. É necessário a política estar organizada do jeito que está, em cada país, do seu jeito, da sua cultura, né? Porque vamos evoluindo aos poucos de várias formas. O comércio também. Então, a espiritualidade atua em todos os locais, não é só dentro do centro espírita ou nos templos religiosos, seja qual religião for, não. A espiritualidade também está atuando lá no Congresso Nacional, também está atuando em grandes decisões de pessoas importantes que têm o domínio de interferir na vida de muita gente. Por exemplo, de uma pessoa que é dona de uma grande empresa. Ela interfere na vida de muita gente, pagando, demitindo, fazendo tudo o que faz. Você acha que a espiritualidade não está atuando ali também? Sim, tanto para o bem quanto para o mal. Então, os espíritos influenciam com, obviamente, permissão do encarnado, né, de receber essa influência, mas os espíritos também influenciam. Tomar uma decisão que pode interferir, pode destruir a vida de muita gente, né? Então, a espiritualidade está presente também. Óbvio que aqui ele está falando desses grupos perversos que atuam, mas aí tem a espiritualidade bondosa que tenta reverter isso ao máximo. Às vezes é uma frase que uma pessoa fala numa reunião e que tudo pode mudar. E ela pode receber uma influência boa. De falar, não gente, vamos pensar desse jeito, vamos olhar por outro lado, né? Às vezes isso acontece, às vezes é a única pessoa que está apta a escutar a inspiração bondosa do bem e que muda uma grande realidade. Que sejamos essa pessoa, né? Espero. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. É o que eu disse aqui. Então não é só o corpo humano, o indivíduo, pode ser algo coletivo. Os agrupamentos dos homens sofrem muito mais. Então um grande número, imagina, um grande número de pessoas sendo obsediadas. A energia é muito maior, né? E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? Outro dia, eu estava numa reunião de trabalho e aí acabou sendo falado sobre rancor, né? E uma pessoa acabou falando assim: ah, tudo bem guardar rancor e não perdoar. E aí eu falei, gente, eu não posso concordar com isso. Né? Para mim não tá tudo bem, a gente tem que evoluir espiritualmente. Aí acabei falando, né, o evoluir espiritualmente. Aí a pessoa já fez assim: ah, mas isso é uma questão religiosa, essa é uma crença sua. E ela sabe que eu sou espírita, né? E então, assim, ela colocou como se fosse uma crença. E é basicamente isso, assim, quando a gente tenta trazer uma palavra de otimismo, de bem, do tipo, gente, vamos sim perdoar, né? Guardar rancor vai fazer mal para você, a ciência já prova isso, né? E sem usar a questão religiosa, espiritual, mas sempre alguém vai falar, não, essa questão aí, ó, não acredita em Jesus, tem gente que não acredita e que vai afastando. E quando nós tentamos seguir no caminho do bem, muita gente vai ficar falando, ah, não, deixa pra lá, não seja bobo, isso aí é ser muito bonzinho, é se fazer de besta, né? Assim, as pessoas que estão ao nosso redor vão tentando dizer que esse não é o melhor movimento.
ou até jogando para nós coisas que nós fizemos no passado, porque todo mundo já errou. E aí a gente tenta desconstruir isso em nós e vem alguém falar: ah, quem te viu, quem te vê, né? Agora tá tentando mudar, depois de tudo que você fez, não tenta me enganar, eu te conheço. Poxa, a gente tá tentando se transformar. Se a gente fez algo de ruim no passado, vamos esquecer, como eu disse no começo. Aquilo tem que morrer dentro de nós, para outras coisas mais sublimes terem espaço para crescer. Né? Então, se você está tentando seguir adiante, siga, né? Assim, não escute esses espíritos perversos, né? Pode ser um encarnado também, tomar conta da gente. É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Então, precisamos estar vigilantes o tempo todo. O tempo todo. Porque, né, ele até está falando aqui, porque o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo. Dentro do centro espírita, uma pessoa que se diz espírita também pode cair na tentação de dizer algo que influencia a vida das pessoas negativamente. Temos exemplos, né? Eu também escuto palestra, eu também vou em centro espírita como ouvinte ali, né? Então sento para escutar, e às vezes eu escuto coisas que eu não concordo, que eu penso, poxa, e o que eu mais peço espero que eu não seja uma pessoa que fale algo de ruim, que eu não caia na tentação de influenciar negativamente uma pessoa, que eu fale algo que seja o mais claro possível, que a pessoa não tenha dúvida, porque às vezes a pessoa entende de um outro jeito que a gente fala, né? Então, isso é muito importante, a gente não cair na tentação, no centro espírita principalmente, não deixar a vaidade tomar conta. Outro dia eu dei esse exemplo, assim, que às vezes a gente está trabalhando no centro espírita há muitos anos estamos lá, e aí chega uma pessoa do nada, um novo trabalhador, uma nova trabalhadora, aí dá uma ideia, aí essa ideia é uma ideia boa, e às vezes o dirigente do trabalho, né, o orientador fala, nossa, que ideia boa, vamos fazer isso. Aí você com a sua vaidade pensa, nossa, mas peraí, a pessoa acabou de chegar, já tá dando ideia, quem é ela? Gente, essa ideia ela é boa. Você tem bom senso, você tem, assim, se condiz com o que está escrito aqui. Vamos seguir a ideia, não importa de quem seja. Se a pessoa acabou de chegar ou se ela está trabalhando há 10 anos, isso não importa. O que importa é a ideia. Se a ideia ela é boa. Porque ela pode estar chegando no centro espírita ali. Mas a ligação dela com Jesus, o bem que ela faz, a caminhada dela, pode ser muito superior. Isso também quer dizer com criança e pessoas idosas. Às vezes uma criança de 10 anos, ela fala uma coisa muito mais coerente do que uma pessoa que tem 80. Por quê? Porque nós acreditamos que o espírito, ele é imortal. Ou seja, todo mundo já viveu muito. Todo mundo tem experiência. Até uma criança de 10 anos, porque ela não tem 10 anos, ela já tem muito mais. Então não caia nessas, né, que ele fala aqui, vestido de túnicas brilhantes, com falsa ciência. Pessoas que falam super bem, que traz palavras difíceis e tais, artigos. E você fala, às vezes a gente cai nisso. Cai mesmo. Recentemente vivemos um período que, né, a pandemia, era gente dizendo isso, gente dizendo aquilo, é uma pessoa provando, pessoa aquilo, que é verdade, é mentira. Temos que seguir o mínimo do bom senso, que é difícil. É por isso que nós estamos estudando aqui. É para isso, para que a gente não caia na tentação, para que a gente estude, para que a gente esteja vigilante e atentos, né? Bom, essa foi a lição 144. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Espero que tenha feito sentido, assim como eu disse no início, porque essa lição aqui caiu super bem, assim como todas, né? Emmanuel é um espírito grandioso que nos faz lembrar sobre coisas muito importantes para a vida. Espero que tenha feito sentido para você. Vamos agradecer pelas inspirações, por conseguirmos chegar até aqui nesse estudo, por não
nos distrairmos com outras coisas da vida. Obrigado pela tecnologia que temos para chegar a partir desses vídeos no coração das pessoas. Obrigado a todo mundo que trabalha para o bem. Muito obrigado, que Deus nos ilumine e nos ampare. Ilumine todas as pessoas que estão desejando mudar, se transformar, que elas estejam no caminho certo, que as boas inspirações cheguem no coração delas, onde quer que elas estejam. Que Deus ilumine o pensamento das pessoas que têm um grande poder, como foi dito aqui, pessoas donas de empresas, grandes políticos, pessoas que podem influenciar a vida de muita gente. Que Deus ilumine o pensamento e as decisões de cada uma dessas pessoas. E que tenhamos sempre o coração bondoso para ajudar nós mesmos e o próximo. Sempre. Que assim seja, graças a Deus. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Até a próxima.